Oi, gente, muito boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Tiana Magliari, sou professora de Química, aqui nas nossas aulas que acontecem todas as semanas, trabalhando ali a Química Orgânica desde o início. E lembrando que, se você chegou agora, se é a sua primeira vez na aula, não tem problema nenhum. Todas as aulas são gravadas e liberadas aqui no canal do YouTube. Dessa forma, vai lá no início, consolida sua base, então vem acompanhando, porque é muito importante você passar ali pela base de entender a introdução à química orgânica, hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, nitrogenadas, não esquecendo do haleto orgânico, e chegamos então na isomeria. Já trabalhamos isomeria plana e hoje nós vamos começar a isomeria geométrica, beleza? Bom, já vimos isomeria plana, e aí hoje a gente vai trabalhar a isomeria geométrica. Lembrando que eu vou liberar o material lá no grupo, no Telegram. E hoje, a primeira isomeria espacial que nós vamos ver é a geométrica, e depois a gente vai trabalhar a isomeria ótica. Por que eu estou falando isso? Porque a isomeria espacial ela se divide em duas partes. A gente tem a isomeria geométrica e isomeria ótica. Então, para não dar confusão no conteúdo, eu separei essas duas aulas para a gente trabalhar uma coisa de cada vez, a isomeria geométrica, depois a isomeria ótica, para não dar confusão aí no conteúdo. E uma coisa que também é legal a gente reforçar aqui é vocabulário mesmo. Quando eu estou falando de isomeria espacial, eu também pode aparecer para a gente o nome estereoisomeria, que é essa isomeria em que a mudança não é entre um composto e outro, como a gente observando lá na isomeria plana. A mudança acontece na configuração da molécula, no arranjo espacial desses átomos. E aí a gente vai reparar isso aqui nessa aula de hoje. Oi, Matheus, boa tarde. Eu comecei agora, é o primeiro slide, tá bom? A isomeria geométrica, ela também aparece para a gente como isomeria cis e trans. Pode aparecer esse nome aí, isomeria cis-trans, para a gente. E vocês vão perceber o motivo disso logo à frente. Cis e trans é uma classificação dentro da isomeria geométrica que a gente vai usar. Como que a gente vai trabalhar essa isomeria geométrica? Existem condições para que ela aconteça. A primeira condição para que ocorra a isomeria geométrica é ter uma dupla ligação na cadeia, tá? Por que eu preciso ter uma dupla ligação? Essa dupla ligação impede a rotação da molécula. Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui uma ligação simples. Se eu quiser rodar essa molécula, se eu quiser rodar só um lado, tranquilo, é possível fazer isso. Mas quando eu tenho duas moléculas, quando eu tenho ligação dupla, isso não vai ser possível. Eu não consigo rodar só um lado da minha molécula. Ó, a dupla impede que isso aconteça, tá? E, além de ter a ligação dupla, os ligantes desses carbonos precisam ser diferentes. Eu preciso ter ali R1 diferente de R2. E eu preciso também ter R3 diferente de R4, tá? Por que eu estou falando isso? Imagina que, beleza, eu tenho a minha dupla. Só que aí, se eu tiver hidrogênio embaixo, hidrogênio em cima, se eu rodar a minha molécula, nada vai mudar. Vocês conseguem perceber isso? Que se eu tiver o mesmo ligante, se eu tiver aqui hidrogênio e hidrogênio, mesmo se eu rodar essa minha molécula, não vai alterar em nada. Mas se eu tiver ali hidrogênio e, por exemplo, CH3, se eu rodar, eu estou mudando os meus ligantes de posição. Vocês conseguem perceber essa importância
de termos ali ligantes diferentes? Eu vou trazer aqui um exemplo, né, além dessa coisa de R1, R2, porque eu acho que vai facilitar a visualização. Ó, aqui eu tenho a ligação dupla, que é uma condição, e eu tenho meus ligantes diferentes. Esse é diferente desse e esse é diferente desse. Quando eu trago isso espacialmente falando, obedecendo, né, a geometria da minha molécula, repara que eu estou aqui obedecendo a geometria desse carbono, que é trigonal plana. Quando eu faço isso, repara que quando eu mudo, eu tenho aqui cloro e cloro. E agora eu tenho cloro e cloro. Eu rodei esse lado da minha molécula. Quando essa rotação aconteceu e os ligantes são diferentes, eu vou ter, então, ali compostos diferentes. Perceberam isso? Fala comigo. Diz para mim se está entendendo, se não está entendendo. Tá indo, professora? Tá indo? Perfeito. Ó, tem que ter a dupla ligação, essa é a primeira condição que você vai analisar. E a segunda condição é se os ligantes são diferentes. Eles precisam ser diferentes. Por quê? Se eu chego aqui, ó, deixa eu desenhar uma molécula para vocês. Tenho a dupla, só que eu tenho hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Se eu rodar essa molécula, não vai alterar nada. Conseguem perceber isso? Por isso que os meus ligantes precisam ser diferentes, porque senão não vai ter mudança na rotação. Tudo bem? Agora vamos para a parte da classificação. Quando eu tenho, ó, repara aqui, eu tenho os elementos, os ligantes iguais no mesmo plano. Como é que eu vou definir plano? Eu vou traçar uma linha aqui, ó, na dupla. Esse é o meu plano. A linha da dupla é o plano, tá? É o que a gente vai chamar de plano. Quando eu tenho os ligantes no mesmo plano, eu tenho o que a gente chama de isômero cis. E quando eu tenho os ligantes em planos diferentes, que é o segundo caso aqui, o isômero que eu tenho é o trans. Deu para entender o que vai ser cis e o que vai ser trans? Deu para perceber a diferença nesses compostos? Sim, professora. Perfeito. Como que vai ser a nomenclatura? Mesmo nome. Mesmo nome. Quando eu for trabalhar, deixa eu passar aqui mais uma vez para o lado. Esse composto, ó, 2 carbonos, ligação dupla, e aí eu tenho hidrogênio e cloro. Hidrogênio e cloro. Repara que eu tenho ali carbono 1, carbono 2. Qual seria o nome que a gente daria para ele? 1, 2, porque eu tenho cloro 2 vezes, de cloro, e o nome da cadeia principal com 2 carbonos e ligação dupla, eteno. Esse seria o nome. Só que, se eu estou falando de geometria molecular, e eu quero que você respeite o ângulo da minha molécula, eu vou colocar na frente cis e trans. Tudo bem? E aí, quando for cis, você tem que lembrar o que aquele cis significa. Quer dizer que eu tenho que estar com os ligantes no mesmo plano. Quando for trans, eles estão em planos alternados. Cis, mesmo plano. Deu para entender a diferença entre cis e trans? E se a nomenclatura dada a você aparecer com cis e trans na frente, você tem que montar essa cadeia obedecendo às condições que implicam eu ter ali meu cis e meu trans.
cis, mesmo plano, trans, em planos diferentes, tá? Vou trazer aqui mais um exemplo. Esse exemplo aqui é do ácido butenodioico. E esses nomes aqui são os nomes usuais. Ácido maleico, ácido fumárico, tá? O ácido fumárico, inclusive, é muito famosinho. Repare que, olha, atenção aqui que a fórmula está bastão. Eu tenho hidrogênio aqui e eu tenho hidrogênio aqui. Eu tenho hidrogênio aqui e eu tenho hidrogênio aqui. Os meus ligantes são diferentes. Tenho a ligação dupla. Então, beleza, eu tenho aqui isomeria geométrica. Quando eu tenho todo mundo no mesmo plano, esse aqui é o cis. Por isso que está ácido cis-butenodioico. Quando eu tenho eles em planos alternados, repara que o hidrogênio vai dar essa noção melhor. Um para cima e um para baixo. Planos alternados, eu tenho o trans aparecendo ali. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Alguma dúvida? Prof, eu não Oi. entendi, só achei estranho na forma em bastão. A representação? Isso. É porque ele está obedecendo, aqui no caso, a geometria. E vai ter que obedecer a geometria. Porque senão você não vai perceber, se eu chego para você e coloco, se eu colocasse aqui, esse em fórmula bastão, eu vou ter um cloro para cima, um cloro para baixo. Esse em fórmula bastão, um cloro para baixo e um cloro para baixo. Porque senão você não vai perceber a diferença de um para o outro. Então, aqui Entendi, acontece a professora. mesma coisa. Só que, de fato, quando é carbono, fica mais esquisito. A gente tem que ficar mais atento, principalmente porque o hidrogênio não aparece. Tá bem? Aqui, uma observação, que é o seguinte. A isomeria geométrica, né, quando ela foi... o conteúdo foi trabalhado, ela sempre falava a questão de eu ter ali R1 igual a R2, a R3, R2 igual a R4. Ou esses caras aqui serem iguais, R1 e R4, R2 e R3. Nunca, não foi pensado nesse cis e trans para quando eu tenho todos os ligantes diferentes, como é o exemplo aqui de baixo, A, B, C e D. Um diferente do outro. E houve, então, uma necessidade de uma nova nomenclatura, que é a EZ. Tá bem? E aí eu quero trazer isso aqui para vocês, mas eu já ressalto que a cis e trans é a utilizada, tá? Mas é só assim, se aparecer em algum exercício, nunca ouvi falar nisso. Não, a gente vai ouvir falar nisso agora. E como que eu vou separar uma coisa da outra? Vai ter a ver aqui, vou trabalhar com um exemplo, porque vai ajudar mais, o número atômico do ligante. Presta atenção. Eu tenho aqui um bromo, que tem número atômico, vou escrever aqui, 35, hidrogênio, número atômico 1, flúor, número atômico 9, cloro, número atômico 17. Você literalmente vai trabalhar analisando quem tem ali maior e menor. Entre esses ligantes, o hidrogênio tem o menor número atômico. E quando eu venho aqui para esse lado de cá, o flúor tem o menor número atômico. Então, esse aqui é considerado, por exemplo, o trans. Por quê? Porque os elementos, seria o que a gente entende como trans, eles estão ali em planos diferentes. Os ligantes com o menor número atômico estão em planos diferentes. Trata-se de um isômero geométrico E, que seria o que a gente entende como trans. O Z
seria, por exemplo, eu ter o hidrogênio e o flúor no mesmo plano. Tá bem? Vou trazer aqui um outro exemplo para vocês. Ó, repare que eu tenho menor número atômico, menor número atômico, no mesmo plano. Agora, menor número atômico e o outro menor está aqui embaixo, em planos alternados. Quando é em plano alternado, é o nosso trans. Quando é no mesmo plano, é o que a gente conhece como cis. Tá? Então, não se desespere se no exercício aparecer ligantes, um diferente do outro, todo mundo diferente. A questão é, você vai analisar número atômico desses ligantes. Se os menores números atômicos estiverem no mesmo plano, é o cis. Em planos alternados, é o trans. Foi? Sim. Sim, perfeito. Outra condição que a isomeria geométrica, né, pode aparecer para a gente, em cadeia fechada. Por que em cadeia fechada? Lembra que quando eu falei lá que tem que ter a ligação dupla por conta do impedimento rotacional? A cadeia fechada gera essa mesma condição. Se eu pego aqui, deixa eu pegar minhas canetas. Se eu tenho aqui um ciclo, ó, vou fazer aqui um ciclo. Eu não consigo rodar um lado da minha molécula sem romper esse ciclo, sem quebrar essa ligação. Então, um ciclo, ele causa impedimento rotacional, tá? Que é o mesmo caso da ligação dupla causando impedimento rotacional. E eu preciso ter as mesmas condições. Os meus ligantes precisam ser diferentes. Porque se eu rodar e eu tiver ali ligantes iguais, eu não vou estar alterando nada. Eu mudei e os meus ligantes são iguais em qualquer plano. Então, eu não vou ter mudança na minha molécula. Outra condição, então, já vimos condições que tem ligação dupla com ligantes diferentes no mesmo carbono. Agora tem um ciclo alcano, tranquilo ciclo alcano, um ciclo com ligações simples, tendo também ligantes diferentes. E a classificação será a mesma. Quando eu tenho, deixa eu pegar aqui, e aqui está trocado, eu vou ter que, inclusive, consertar antes de enviar o material para vocês. Só um momento. Ó. Aqui é o seguinte. Esse aqui é o cis. Deixa eu cortar aqui para não dar dúvida e não confundir ninguém. Esse é o cis. E esse aqui é o trans. O primeiro exemplo é o trans. Por que eu estou falando isso? Repare que cloro em planos alternados, hidrogênios em planos alternados, enquanto aqui, cloro no mesmo plano. E aqui, hidrogênio no mesmo plano. Deu para perceber? Cis e trans, e eu vou consertar isso antes de liberar esse material para vocês. Deu para entender essa situação aqui? Em que eu tenho o impedimento rotacional e, além do impedimento rotacional, eu preciso ter os mesmos ligantes para poder... Os mesmos ligantes, nada, ligantes diferentes, para poder ter... Oi, Emanuele, boa tarde. Para poder ter essa rotação e causando essa mudança aí na molécula. Outra coisa que eu quero ressaltar, vocês perceberam que a nomenclatura, o que eu estou trazendo de novo para vocês aqui, de novidade? As condições para a ocorrência da isomeria geométrica. Perceberam que, ó, nomenclatura, a gente já trabalhou isso.
Então, se você tiver dúvidas em nomenclatura, não deixa de pegar as nossas aulas que estão no canal do YouTube e fica à vontade em me chamar lá no direct do Instagram, tá? Tiana Magliari, tá lá meu nome. Esse é o @ fácil e simples. Além disso, no grupo do Telegram tem todo o material que nós usamos aí ao longo do ano. Perceberam que eu não estou mais ali trabalhando. Ah, por que é ciclopropano? Por que eu não sei o quê? Já trabalhamos isso. Onde eu estou revisando isso? Lá no Instagram, tá? Estou sempre deixando lá um quiz nos stories, um exercício na publicação, porque eu quero vocês respondendo para a gente ficar revisando o conteúdo. Gente, tranquilo até aqui? Milena, que está aqui comigo desde o primeiro minuto, tá acompanhando? De boaça. Adriana, que está aqui, Lira, Maiara, Emanuele, que chegou agora. Emanuele, depois não deixa de pegar, assim que eu liberar essa aula no YouTube, não deixa de pegar o início. Vou seguir, hein, gente? Trouxe aqui uns famosinhos que aparecem para a gente na isomeria geométrica. Ó, um famosinho aí, que aparece muito, muito, muito nas questões, é, né, quando eu venho falando de ácidos graxos. Eles apresentam a isomeria cis e trans. Repara, ó, Milena, você que comentou da fórmula bastão. Repara que ela é esquisita, né? Ela segue no zigue-zague, mas ela vai obedecer um ângulo. Sempre obedecendo o ângulo em cima de onde está a dupla. E aí aqui eu quis deixar mais evidente ainda, eu até, dá para ver que está até tortinho, eu nem deixei reto, que eu quero mostrar exatamente isso para vocês. Ó. Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio. Esse aqui é o meu isômero cis, e aqui, ó, repara que eu tenho eles em lados alternados. Então, esse aqui é o meu isômero trans. Tá bem? Deu para entender essas moléculas? Por que eu gosto de trazer essas moléculas? A gente sabe que o Enem gosta de trabalhar com questões contextualizadas. Então, normalmente, quando isso aparece para a gente no Enem, vem ali em cima vai falando de ácidos graxos, poliinsaturados, vem falando de colesterol, triglicerídeos, vem dando uma contextualização no tema e a pergunta vem com essas moléculas e são moléculas grandes. Então, é importante a gente saber ver isso também em moléculas grandes, como é o caso aqui desses ácidos graxos. Outro exemplo, ó, aqui, mantendo ainda o ácido graxo, e por que eu quero falar disso? Repara que aqui nessa parte do texto, ó, quando margarinas são produzidas, visando a obtenção de consistência sólida, o acréscimo de hidrogênio, hidrogenação, satura as moléculas, favorecendo o aumento do colesterol e triglicerídeos no sangue. Te dei um problema. E aí, a gente repara que a publicidade vem em cima disso, inclusive. Quando eu venho lá falando tal alimento tem 0% de gordura trans. Eu não estou falando que ele não tem gordura, eu estou falando que ele não tem gordura trans. Mas ele tem a gordura cis. E por que isso é... Onde entra isso na nossa vida? Por que a gordura trans é pior que a gordura cis? A gordura trans, ó, olha aqui, vou grifar. Ela apresenta maior estabilidade. Se ela tem mais estabilidade, é mais difícil eu quebrar essa molécula, metabolizar essa molécula no meu corpo. É mais difícil eu expulsar ela do meu corpo. Por isso que isso virou até propaganda. 0% gordura trans. Porque isso traz ali, mostra um benefício em cima da composição daquela manteiga, margarina e por aí vai. Repara que a gordura, o ácido cis,
O ponto de fusão dele é 13 graus Celsius. E aqui, ó, no trans, 45. É muito difícil eu quebrar, muito mais difícil eu quebrar o de 45 do que o de 13. Por isso que essa é uma propaganda que não sei se vocês entendiam, né? Quando falava lá, tal alimento tem 0% de gordura trans. Agora vocês entendem por que o motivo disso. Quando eu falo que química é tudo, gente, química é tudo. E ela está em tudo. Não tem como não aqui puxar um saco para química, entendeu? Então, guarda isso no coração. A estrutura trans apresenta maior estabilidade, tá? Ó, a estrutura... Vou até digitar para vocês. Trans apresenta maior estabilidade em relação à estrutura cis. Pronto. Até coloquei aqui, vou até... Ó, isso vale até um tweet. Porque isso vale um tweet. Você entende? Isso é muito importante. Não é para deixar passar, não, hein? Fiquem atentos a isso. Porque são coisinhas assim que vão aparecendo ali nas nossas provas. Aqui, ó, tá meu ácido fumárico, meu ácido maleico, que foi até o que a Milena estranhou a representação da estrutura. Outro também que vem contextualizando. A gente come ácido fumárico, literalmente. Ele é muito utilizado na indústria de alimentos. Muito. Porque ele dá sabor ali para gelatina, sorvete. Entendeu? Então, ele é utilizado na comida. Mais uma forma de chegar ali e contextualizar num exercício. E repare que é só o fumárico que faz isso. O maleico, não. É onde entra a geometria. É a mesma molécula. A conformação espacial é diferente. E com isso, eu já tenho ali outro destino para cada isômero. Uma aplicação diferente para cada isômero. Tá bem? Outro exemplo disso é a retina. Tá? Na nossa retina, que é essa camada que fica, né, posterior ali aos olhos, eu tenho um tipo de vitamina A, que é o retinal. E esse retinal, ele apresenta esse tipo de isomeria cis e trans, de acordo com a luz. Não tem ali quando a gente... você acorda, quando você acabou de acordar, já acende a luz do quarto, ou então quando a gente coloca o celular na nossa cara, que a gente é viciado em celular, faz isso. Você já acorda olhando pro celular. Aí você fica com o olhinho pequenininho assim, sabe? Outra coisa, para quem aqui dirige, quando você está dirigindo e vem ali um carro com farol aceso, que às vezes dá um choque ali, né, na sua vista, tem toda essa questão do retinal. Ele, né, esse tipo de vitamina, quando ele recebe o fóton de luz, ele está lá no cis. Quando ele recebe o fóton de luz, ele passa para trans. Então, é se acostumar com isso. Entendeu? E aí eu tenho essa formação nas versões cis e trans desse composto. Tem essa conformação ali acontecendo. Por isso que, às vezes, você tem aquela adaptação para aquela luz chegando até você. Gente, entendemos isso? Posso trazer aqui alguns exemplos? Posso? Pode. Posso. Então, eu vou até fazer aqui com vocês. Vamos lá. Ó, vou desenhar aqui um composto. E aí vocês me contem se esse composto apresenta ou não isomeria geométrica. Ou então,
Quais são as condições para ter isomeria geométrica? Alguém sabe me dizer? Uma primeira condição que eu tenho que olhar no composto, bater e ver, assim, já? Dupla. Dupla. Eu tenho dupla aqui. Ó, tá aqui a minha dupla. E aí, Milena, depois da dupla, sabe me dizer o que eu preciso? Os ligantes têm que ser diferentes. Posso dar uma dica para vocês e recomendo muito que nesse início, nessa introdução à isomeria geométrica, vocês façam isso porque isso vai ajudar demais. Respeitar o ângulo da dupla. Repare que essa dupla, ela é assim, ó. O ângulo é assim. Eu tenho aqui um ângulo de 120 graus. Só para falar, mas já vimos esse tema, hein? E aí você agora coloca os ligantes hidrogênio e CH3. Hidrogênio e CH3. Repare que tem os meus ligantes diferentes. Se fosse para classificar esse aqui, ó, esse número 1 que eu fiz, esse seria o cis ou trans? Alguém sabe me dizer? Cis. Cis, boa. Por quê? Ó, mesmo plano. Mesmo plano. Então, esse aqui seria o cis. Agora eu vou desenhar o trans para vocês. Respeita o ângulo, porque isso ajuda muito a visualizar, hein? Entenda que eu vou rodar só um ladinho da molécula. Porque vocês percebem que se eu rodar os dois lados, eu vou ter a mesma molécula, só que de cabeça para baixo? Isso fica claro na cabeça de vocês? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim? Perfeito. E esse aqui, ó, é o meu trans. Por quê? Porque eu tenho eles em planos alternados. Agora fala comigo. Fala comigo. Milena, eu estou vendo que está acompanhando, está compreendendo. Adriana, Emanuele, Maiara, Lira. Lira, eu estou vendo que está acompanhando aí também. Está dando para entender? Estão conseguindo? Conseguiram entender esse exemplo aqui que eu trouxe, por exemplo? Esse exemplo que eu trouxe, por exemplo? Meu Deus. Deu para acompanhar? Primeira coisa que você vai fazer é sempre olhar, deixa eu isolar aqui, se tem a ligação dupla. Gente, se não tem a dupla, você não vai nem parar, você não vai nem perder tempo para analisar se tem isomeria geométrica. Entendeu? Ele traz lá para você um composto de cadeia aberta, só ligação simples, você não vai nem olhar. Não é nem interessante para você. E só para eu ficar tranquila, qual seria o nome do composto 1? Aqui, ó, composto 1. Qual seria o nome dele? Alguém sabe me dizer? Com cis ou sem, professora? Com cis. Tá bom. Milena, pergunta interessante. Perfeita. Se eu tô falando da isomeria geométrica, Milena, sempre você vai trabalhar cis e trans, tá? Na nomenclatura. Você só não vai trabalhar cis e trans se ele chega para você com um desenho assim, ó, reto. Repara que no desenho reto você não consegue saber se é o cis ou se é o trans. Percebeu isso? Sim? Vai lá, quero o nome do composto 1. Milena já foi. Cis, but, 2-eno. E aí aqui o de baixo, então, vai ser... Deixa eu subir ele aqui. Vai ser o trans, but, 2-eno.
Eita, que o negócio não quer andar. Ah, vai ficar ali mesmo. Vou botar o N aqui menorzinho. Foi? Deu para entender isso? E aí, agora eu vou aproveitar. Alguém quer falar? Alguém ligou o microfone. Eu só ia falar que deu para entender, professora. Ah, então tá bom. Esse 2 aí é o quê? É a posição da dupla. Ah, tá, do dupla. Entendeu? Ela está no carbono 2. Agora, vamos lá. Vou trazer mais um exemplo para a gente. Vou botar aqui outro exemplo. But-1-eno. Primeira coisa, sabem montar esse composto? Não estou nem falando de isomeria cis e trans. Sim. A nomenclatura, dá para entender? Agora, sabendo montar o composto, ele tem isomeria geométrica? Ele apresenta isomeria cis e trans? Analisa aí e fala para mim. Pronto. Agora, outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Quando eu tenho ciclo aparecendo. Nossa. Ciclo butano. Fala para mim, ciclo butano vai ter ou não vai ter a isomeria? Enquanto isso, eu vou desenhar aqui outra estrutura. Não, Por que não? porque não tem a dupla. Não, não tem problema. No ciclo, ó, Matheus, deixa eu voltar aqui na parte do ciclo. Cadê? Aqui. No ciclo, eu não preciso necessariamente ter ligação dupla, porque o ciclo em si, lembra que eu até fiz aqui o negocinho, ele já causa impedimento rotacional. Então, analisa aí novamente, para ver se vai rolar ou não. Prof, eu não tenho nem ideia. Eu fiz o composto, mas eu não sei nem como que funcionaria essa mudança. Deixa eu só terminar de desenhar esse aqui, então. Escrever. Vamos ali para o ciclo butano. Ó. Primeiro, esse aqui seria o ciclo butano. Eu tenho impedimento, porque eu tenho ali, né, a minha molécula, não dá para sair rodando, tá? Mas os meus ligantes são diferentes. São iguais, desculpa. São iguais. Ó, deixa eu abrir aqui. Hidrogênio e hidrogênio. Hidrogênio e hidrogênio. Então, não tem como. Mesmo se eu rodar, nada vai mudar. Então, não tem isomeria geométrica. Agora, vamos aqui para o dimetil, 1,2, dimetil, ciclopropano. Prop são 3 carbonos. No carbono 1 tem um metil, no carbono 2 tem outro metil, e vou aqui completar com os hidrogênios. Repararam que é diferente? Ó, esse é diferente desse. Esse é diferente desse. Então, nesse de baixo, eu tenho a isomeria cis e trans. Perceberam a diferença entre um ciclo que tem isomeria cis trans e um ciclo que não tem isomeria cis trans? Deu para perceber isso? Fala comigo com todo amorzinho.
e com todo o entendimento. Se dá para entender, se não dá para entender. Foi, professora. Foi? Matheus, deu para entender? Emanuele, Maiara. Perfeito, perfeito. Prof, Fala comigo. então a gente poderia considerar que os alcanos, por exemplo, não podem ter, né? Os cicloalcanos... Então, não. Sabe por quê? Os dois aqui são cicloalcanos. Ou você está falando alcano cadeia aberta? Ah, isso. tá. Os alcanos não vão ter isomeria geométrica. Porque não tem dupla. Pode considerar isso sim, senhora. Deixa eu ver aqui mais um exemplo para gente. Vou desenhar em bastão, hein? E a nível de revisão, esse cara aqui se chama 2-metil-pentano. Fala aí para mim, tem ou não tem isomeria nesse caso? Não, prof. Por que não? Não tem dupla. Não tem dupla. Vocês pegaram isso? De verdade? Pegaram essa maldade? Não tem dupla, você nem vai parar para analisar ligante. Tá bem? E aí é diferente, ó. Se eu chegar aqui, deixa eu apagar o nome, que agora eu vou mudar o composto. E agora? Tem ou não tem isomeria cis e trans? Analisa aí para mim, com calma, que vai dar tudo certo. Tem? Matheus falou que tem. E você, Milena, tem ou não tem? Tô pensando ainda. Então tá bom. Tem ou não tem? Pode ter, pode não ter. É 50-50. Não, o programa do Luciano Huck, tem ou não tem? Nunca vi esse programa do Luciano Huck. Tem ou não tem? Nunca Que viu? programa é esse? Não. Programa não, é quadro. No antigo Caldeirão do Huck? É, o antigo, agora é Domingão com o Huck. Gente, nunca Tem ou não vi. tem? Nunca vi. Eu tô achando que não tem, mas Por que você tá achando que não tem, mas não sabe? Qual é o que seu eu tô palpite? tentando fazer o composto, não tá dando muito certo por causa desse metil aí. Gostei. Ó, gostei. Pega o cara. Repara que, na verdade, eu não vou nem pegar o cara, ó. Ó, vamos trabalhar aqui em cima dele mesmo. Esse ligante aqui é igual a esse. Então, não vai ter. Percebeu, Matheus? Por que que não tem? Os meus ligantes são iguais. Eu tenho obrigatoriamente que ter ligantes diferentes. Seria diferente se eu chegar para você e trazer esse composto aqui, ó. Esse. Porque agora eu tenho um metil aqui, o etil aqui, e aí para cá eu tenho um hidrogênio que não aparece e tenho para cá esse outro. Esse aqui teria isomeria. Esse aqui não. Deu para perceber? Fala comigo. Professora, não quero atrapalhar não, mas isso aí tá parecendo um cara deitado. Sua imaginação é bem fértil, eu não estou vendo nada. Eu não tô vendo isso, não.
Desculpa Sua atrapalhar. imaginação. Não está atrapalhando, não. É só mostra aí da sua imaginação. Mas eu não foi para mim, não. Entendi, não. Mas é isso. Emanuele, deu para entender? Esse seu assim aí foi para esse sim e não? Pegou aqui o Paranauê do negócio? Perfeito, perfeito. Gente, então olha só. Isomeria geométrica, foi, tá? Semana que vem, nós vamos trabalhar isomeria ótica para a galera que é nova. Já começaram a assistir as aulas antigas lá do YouTube? Não deixa para depois, pelo amor de Deus. Me ajuda a te ajudar, tá bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vou liberar esse material para vocês hoje e acredito que eu consiga subir também essa aula para o YouTube hoje, tá bom? Gente, não tem dúvidas? Perfeito, perfeito. Muito bom, hein? Gostei. Gostei dessa aula de hoje. Conseguimos trabalhar os exemplos, conseguimos saber identificar se tem, se não tem isomeria, casos de ocorrer essa isomeria. Muito bom. Há mais exercícios? Vou trazer, então, isso para vocês. Pode deixar, Milena. Pode deixar. Pode deixar que eu libere exercícios. Gente, beijos, muito obrigada e até semana que vem. Mesmo horário, né? Estamos aí toda terça, 4 da tarde, isomeria ótica. Semana que vem, isomeria ótica. Fechou? Ótica com os olhos. Isso aí, ótica para os olhos. Beijo. Ai, gente.